Fala fiel, vamos para as notícias rápidas do Timão. Corinthians tem novo patrocinador para a equipe feminina. Árbitro da partida deste sábado volta a apitar jogo do Corinthians após pouco mais de 6 meses. Corinthians inicia a sequência fora de casa na tentativa de ampliar liderança do Brasileirão. O Corinthians está sendo alvo de uma nova ação na justiça por conta de dívidas. Se você gostou das notícias, peço que nos ajude com seu like e se inscreva no nosso canal. Conto com vocês. A equipe feminina do Corinthians tem um novo patrocinador para a temporada. Trata-se do site de apostas Galera.bet, da empresa Galera Group, que já está no uniforme da equipe masculina. Essa não é a primeira vez que a Galera.bet apoia um time feminino do Corinthians. No começo do ano, durante a disputa da Supercopa do Brasil, a empresa de apostas foi patrocinadora master da equipe de Arthur Elias. O Timão saiu o campeão do torneio. As Brabas deram um baile nessa última temporada, já era mais que merecido um novo patrocínio. A estreia do novo patrocinador acontece no duelo com o Crespon pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto está marcado para este domingo, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Maria de Lourdes Abadia, no Distrito Federal. O acordo do Corinthians com a empresa de apostas esportivas vai até 31 de dezembro de 2023. Além do uniforme, o acordo contempla entregas comerciais no CT e nas entrevistas coletivas. Clube e a empresa são um parceiro desde julho de 2019, quando o acordo comercial entre as partes foi anunciado de forma oficial. Na época, o Corinthians anunciou um recebimento mínimo de 40 milhões durante os 5 anos de parceria. No começo da temporada, o superintendente de marketing, José Colagrossi Neto, fez uma projeção e disse esperar que o time feminino seja autossustentável até o fim de 2022. Bom fiel, isso é muito bom não apenas para o futebol feminino do Corinthians, mas para todos os times de futebol feminino do Brasil, que mostra muito potencial futuro para o futebol feminino ser sustentável ao longo prazo e tendo mais competições ao longo do ano para as meninas jogarem com o mínimo de investimento. Coloquem nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema. Gostam do futebol feminino? Árbitro da partida deste sábado volta a apitar jogo do Corinthians após pouco mais de 6 meses. O Corinthians volta à sua jornada no Campeonato Brasileiro neste sábado. Buscando se manter na liderança da competição, o clube alvinegro enfrenta o Internacional às 7 horas da noite no estádio Beira-Rio. Os times já conhecem a equipe de arbitragem para o confronto. A mesma do polêmico jogo entre Atlético Mineiro e RB Bragantino. Preocupação com a arbitragem fiel? Comentem. A CBF escalou o catarinense Braulio da Silva Machado para apitar o duelo desta noite. Esta será a 11ª partida dele com o Clube do Parque São Jorge, comandada pelo profissional. Até aqui, são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Esperamos que seja a 4ª vitória. A última vez que o árbitro apitou um jogo do Corinthians foi pela edição passada do Brasileirão, há pouco mais de 6 meses. Naquela partida, o Corinthians foi ao Mineirão e acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. Para a partida desse sábado, Braulio da Silva Machado terá o auxílio de Alex dos Santos e Thiago Americano, ambos de Santa Catarina. Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, será o responsável pelo árbitro de vídeo. Não é o melhor retrospecto com esse árbitro e torcer para não querem aparece mais que os jogadores. Me diz fiel a opinião de vocês sobre essa arbitragem que já teve polêmica na última rodada. Corinthians inicia a sequência fora de casa na tentativa de ampliar liderança do Brasileirão. Já falamos do árbitro da partida, vamos comentar da sequência do Timão no campeonato. 3 jogos em 9 dias, sendo apenas um na Neoquímica Arena. Essa é a sequência que o Corinthians irá fazer na próxima semana, com 2 duelos pelo Brasileirão e 1 na Libertadores. O primeiro deles é neste sábado, às 19 horas, no Beira-Rio, contra o Internacional, pela 6ª rodada do Brasileirão. Se por um lado o Timão é dominante em casa com Vitor Pereira, o mesmo não pode ser dito quando a equipe joga longe da Neoquímica Arena. São 5 derrotas, 2 empates e apenas 3 vitórias longe de casa com o treinador português, com um aproveitamento de 26%. O elenco sabe que precisa melhorar o desempenho longe de seus domínios, e Fábio Santos contou que o técnico cobra essa melhora dos atletas. Jogar fora de casa é uma das coisas que o Vitor preza bastante da gente, cobra bastante, tentar manter o rendimento que temos dentro da arena. Sabemos que é difícil, jogar do lado do nosso torcedor faz uma grande diferença, mas temos tentado achar esse equilíbrio, conquistar pontos importantes fora de casa. Uma equipe que quer títulos, seguir nas 3 competições, tem que achar esse equilíbrio, jogar bem dentro e fora de casa, disse o lateral. O camisa 26 também fez uma análise do confronto contra o Internacional, que vem de 2 jogos seguidos com empates, e ocupa o 9º lugar na tabela do Brasileirão. Se criou uma rivalidade muito grande nos últimos anos entre Inter e Corinthians. Sabemos que é um jogo duríssimo, jogar no Beira-Rio é sempre complicado. Queremos aproveitar o bom momento para nos mantermos na liderança, afirmou o atleta.
O Corinthians tem 2 pontos de vantagem do vice-líder Santos, e quer aproveitar os tropeços dos postulantes ao título, Atlético Minas Gerais, Flamengo e Palmeiras, para seguir firme na ponta. Caso vença o Inter, será o segundo triunfo consecutivo fora de casa no campeonato. Dá para candidatar sim o Corinthians em uma briga por conquista. O elenco, camisa, grandeza do clube, pede isso. Campeonato de pontos corridos, o Corinthians na frente, sabemos que nas rodadas finais faz diferença. Uma equipe acostumada a brigar por títulos. Obviamente que é cedo, agora não muda tanto estar em 1 ou 6, porque a diferença é muito próxima dos jogos, mas queremos nos manter nas primeiras colocações, e na parte final do campeonato, ver o que realmente a gente vai brigar no campeonato, comentou Fábio Santos. Após a partida em Porto Alegre, a delegação corintiana embarca direto para Buenos Aires, chegando no domingo, 15. A situação no grupo é favorável aos brasileiros, e um empate contra o Boca Juniors deixaria uma das vagas no grupo praticamente garantida ao Timão. Mas nada é simples quando o jogo é em La Bombonera e o retrospecto do Corinthians jogando fora de casa nesta Libertadores não é positivo. O clube foi derrotado na altitude de La Paz contra o Always Red Bull e empatou contra o Deportivo Cali na Colômbia. Classificar o quanto antes é o nosso objetivo, não deixar para a última rodada. Fazer um grande jogo na Argentina para voltar classificado. La Bombonera é um estádio conhecidíssimo, principalmente aqui na América. A gente fala, tem jogadores que sonham em jogar lá. É difícil contar ou passar experiência, tem que ser vivida. Os jovens estão ansiosos para viver esse momento, assim como eu de voltar lá. Só na terça-feira a gente vai matar essa ansiedade, conclui o Fábio Santos. Após o duelo contra o Boca, o Timão volta a disputar uma partida na Neoquímica Arena, mas a pressão será imensa, pois enfrenta o São Paulo no domingo, 22, com a torcida pressionando pela primeira vitória em clássicos no ano. Que sequência difícil para o Corinthians, mas acho que temos elenco para ganhar todas as partidas ou pelo menos não perder nenhuma. Qual o palpite de vocês sobre esses próximos confrontos? Confiantes ou com medo? Coloca nos comentários. O Corinthians está sendo alvo de uma nova ação na justiça por conta de dívidas. O processo em questão é movido pelo volante Douglas Augusto, que defendeu as cores do Alvinegro entre 2018 e 2019, e atualmente joga pelo PAOK, da Grécia. Segundo informações do All Sport, o jogador cobra o não pagamento de um débito de pouco mais de 1,3 milhão de reais referentes aos direitos de imagem. Em outubro de 2020, quando André Sanches ainda era o presidente do Corinthians, o volante assinou um acordo, onde o clube se comprometeu a pagar o valor em 12 cotas de R$ 144.041,66. Entretanto, o Timão pagou apenas a primeira e não depositou mais dinheiro. Diante da situação, Douglas acionou a justiça cobrando o pagamento de R$ 1.341.487,29, acrescidos dos honorários de seus advogados em 10% do valor total da causa. No início de abril deste ano, o juiz Luiz Fernando Nardelli, da Terceira Vara Civil do Foro Regional do Tatuapé, determinou que o Corinthians efetuasse o pagamento de 30% da dívida e abriu a possibilidade de um parcelamento do restante em até 6 parcelas. Por meio de seu departamento jurídico, o Corinthians se posicionou afirmando que a cobrança nos termos apresentados por Douglas não é válida. O clube afirma que no acerto selado entre as partes, os pagamentos seriam realizados pelo clube mediante a apresentação de notas fiscais de cada uma das parcelas. A primeira cota, com prazo para janeiro, foi paga pelo Timão. Contudo, o Alvinegro não depositou mais dinheiro referente aos outros meses. Os representantes do jogador ainda chegaram a emitir as notas fiscais de fevereiro, março e abril, e posteriormente, diante do não pagamento, suspenderam as emissões. Na concepção do Corinthians, o processo é referente às 3 parcelas em aberto e não à dívida total. Uma bagunça como sempre, isso empobrece o clube com essas dívidas pequenas que no final o clube paga 2 a 3 vezes a dívida original, absurdo, fiel, diz qual das notícias foi a sua favorita e também comenta esse último caso. Se você gostou das notícias, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Forte abraço!